O apartamento de Ana, no 10º andar de um prédio genérico de concreto e vidro, era um santuário de minimalismo e silêncio. Cada objeto tinha seu lugar, cada superfície era imaculada, um reflexo da ordem que ela tentava impor ao caos de sua própria mente. Ana era designer gráfica, e sua vida era um ciclo previsível de pixels, prazos e o zumbido constante do ar-condicionado. Aos 20 e poucos anos, ela já carregava o peso de uma existência que parecia ter sido esvaziada de cor e som. O trauma, como uma mancha invisível, havia se espalhado por tudo, deixando um vazio onde antes havia risadas e a promessa de um futuro compartilhado. Ela havia perdido seu irmão mais novo, Léo, em um acidente que a polícia classificou como inexplicável. Uma queda de um andaime em uma construção abandonada, um lugar onde crianças não deveriam estar. Mas Ana sabia que havia algo mais. Uma sensação, um sussurro na beira de sua consciência, de que Léo não havia caído. Ele havia sido puxado. E essa sensação, por mais irracional que fosse, a assombrava mais do que a própria perda. Ela buscava refúgio na rotina, na precisão de seu trabalho, na solidão autoimposta de seu apartamento. Era mais fácil lidar com as linhas e formas de um design do que com as bordas irregulares da memória. Seus dias começavam com o café preto e a tela brilhante do computador. Horas se passavam em um transe criativo, onde a realidade se dissolvia em camadas de software e paletas de cores. Ela era boa no que fazia, sua atenção aos detalhes e sua capacidade de traduzir conceitos abstratos em visuais concretos eram notáveis. Mas, ultimamente, algo estava diferente. Pequenas anomalias, quase imperceptíveis, começaram a se infiltrar em sua visão. No início, eram apenas flashes. Uma cor que parecia vibrar com uma intensidade incomum na tela, um tom de vermelho que parecia sangrar para fora dos limites do monitor. Ela piscava, esfregava os olhos, atribuindo a fadiga ocular. As horas extras, a luz azul, a falta de sono, tudo contribuía para a exaustão. Mas os flashes se tornaram mais frequentes, mais insistentes. E não se limitavam mais à tela. Ela os via nas paredes brancas de seu apartamento, padrões sutis que pareciam se mover, se contorcer, como se a própria tinta estivesse viva. Sombras que se alongavam de forma não natural, dançando nos cantos dos cômodos, mesmo quando não havia fonte de luz para criá-las. Reflexos em superfícies polidas, a tela do celular, a superfície da mesa de vidro, o espelho do banheiro, que mostravam algo diferente do que estava ali. Um vulto, uma distorção momentânea, um vislumbre de algo que não deveria existir. Ana tentou ignorar. Ela era uma pessoa lógica, uma cientista em sua própria área. Alucinações eram sintomas de estresse, de privação de sono. Ela aumentou suas horas de trabalho, mergulhando ainda mais fundo em seus projetos, esperando que a exaustão a levasse a um sono profundo e sem sonhos. Mas o sono não vinha facilmente, e quando vinha, era superficial, povoado por imagens fragmentadas e sussurros ininteligíveis que pareciam vir de dentro das paredes. Uma noite, enquanto preparava o jantar, ela viu seu próprio reflexo na janela escura da cozinha. Mas não era apenas ela. Havia uma figura atrás dela, alta e esguia, com olhos que pareciam brilhar com uma luz fraca e doentia. Ana girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão da noite e o reflexo vazio de seu apartamento. Ela respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ela disse a si mesma. A solidão. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ela sabia que não seria fácil arrancá-la. Os dias se arrastavam, e as anomalias visuais de Ana se tornavam cada vez mais intrusivas. Ela tentava se convencer de que era apenas o cansaço, a rotina estressante, mas a persistência e a estranha especificidade das distorções começaram a corroer sua racionalidade. As cores vibravam com uma intensidade quase dolorosa, as sombras dançavam com uma vida própria, e os reflexos em superfícies polidas pareciam zombar dela, mostrando vislumbres de algo que não estava ali, mas que parecia estar se aproximando. Foi então que o e-mail chegou. Um cliente novo, uma editora pequena e obscura, com um projeto incomum. O título do e-mail era Ilustrações para Ecos do Vazio. Ana abriu o anexo e encontrou um PDF digitalizado de um livro antigo, com páginas amareladas e ilustrações em xilogravura. O livro, ela descobriu, era uma compilação de folclore urbano,
lendas esquecidas e relatos de encontros com entidades sobrenaturais. O que a chocou, no entanto, não foi o conteúdo em si, mas a perturbadora familiaridade das descrições e imagens. As ilustrações do livro eram de uma beleza sombria e perturbadora. Figuras distorcidas, sombras alongadas, padrões geométricos que pareciam se mover na página. Eram as mesmas formas, as mesmas cores vibrantes, as mesmas distorções que ela vinha experimentando em sua própria vida. Havia uma criatura descrita como o Distorcedor, uma entidade que se manifestava através da alteração da percepção da realidade, tornando o familiar estranho, o seguro ameaçador. As descrições de seus métodos eram assustadoramente precisas em relação às experiências de Ana. O projeto exigia que ela recriasse e reinterpretasse essas ilustrações, dando-lhes um toque moderno, mas mantendo a essência sombria do original. Era um desafio, mas também uma oportunidade de mergulhar de cabeça em algo que parecia inexplicavelmente ligado à sua própria vida. Ela aceitou o trabalho, sentindo uma mistura de fascínio e apreensão. O livro se tornou seu companheiro constante, aberto em sua mesa de trabalho, suas páginas cheias de segredos e advertências. Enquanto trabalhava nas ilustrações, as anomalias se intensificaram. As linhas em suas próprias criações digitais pareciam se curvar e se contorcer por conta própria. As cores mudavam sutilmente, ganhando uma vida própria que ela não havia programado. Ela se pegava olhando para as ilustrações do livro, e por um instante, as figuras pareciam se mover, os olhos das criaturas piscavam, os padrões pulsavam com uma luz interna. Ela esfregava os olhos, piscava, e tudo voltava ao normal. Mas a dúvida havia sido plantada. Ela começou a pesquisar sobre o livro e seu autor, um tal de Dr. Silas Blackwood, um folclorista excêntrico que havia desaparecido misteriosamente após a publicação de Ecos do Vazio. As poucas informações que encontrou eram vagas e contraditórias, mas todas apontavam para uma reputação de insanidade e obsessão. Havia rumores de que Blackwood havia se aprofundado demais em suas pesquisas, que ele havia encontrado algo que não deveria ter sido perturbado. Ana sentia uma estranha conexão com Blackwood, como se ele tivesse trilhado o mesmo caminho que ela estava agora percorrendo. O livro não era apenas uma compilação de lendas, era um mapa, um guia para um mundo que estava se revelando a ela. E a cada ilustração que ela recriava, a cada linha que ela traçava, ela sentia que estava abrindo uma porta, convidando algo para dentro de sua própria realidade. O apartamento, antes um santuário de ordem, começava a se tornar um palco para a invasão do inexplicável. O trabalho no livro Ecos do Vazio tornou-se a nova obsessão de Ana, um refúgio e, ao mesmo tempo, uma porta para o terror. As distorções visuais, antes esporádicas e sutis, agora eram uma constante, tecendo-se na própria trama de sua realidade. O apartamento, seu santuário de ordem, começou a se desintegrar sob a influência do que ela estava desenterrando. Não eram mais apenas flashes ou sombras, eram manifestações tangíveis, a invasão do inexplicável em seu cotidiano. Objetos mudavam de lugar quando ela não estava olhando. Uma caneta que ela havia deixado na mesa de centro aparecia em sua escrivaninha. Um livro que ela tinha certeza de ter guardado na estante estava agora no chão da cozinha. Pequenas coisas, facilmente atribuíveis à distração ou à fadiga, mas que se acumulavam, criando uma sensação insidiosa de que ela não estava sozinha, de que algo estava brincando com ela, testando os limites de sua percepção. Os padrões que ela via nas paredes brancas de seu apartamento se tornaram mais complexos, mais definidos. Eram como intrincadas teias de aranha, ou talvez, redes neurais, que se expandiam e se contraíam, pulsando com uma luz interna que ela só conseguia ver com o canto do olho. Ela tentava tocá-los, mas seus dedos passavam através do ar, como se fossem meras ilusões. No entanto, a sensação de sua presença era inegável, uma frieza que emanava das paredes, um sussurro que parecia vir de dentro do próprio gesso. As ilustrações do livro, que ela estava recriando digitalmente, começaram a ganhar vida de uma forma perturbadora. As criaturas retratadas nas páginas pareciam observá-la, seus olhos seguindo seus movimentos enquanto ela trabalhava. As paisagens distorcidas do livro pareciam se estender para fora das páginas, preenchendo seu campo de visão, transformando seu apartamento em um cenário de pesadelo. Ela se pegava conversando com as figuras, perguntando-lhes o que queriam, o que significavam. A linha entre a sanidade e a loucura estava se tornando perigosamente tênue. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, imersa no brilho da tela, ela ouviu um som.
Não era um som do apartamento, nem da rua lá fora. Era um som que parecia vir de dentro das paredes, um arrastar suave, como algo se movendo lentamente. Ela congelou, o coração batendo forte no peito. O som se intensificou, tornando-se um sussurro, um murmúrio que parecia chamar seu nome. Ela se levantou, a cadeira rangendo no chão, e seguiu o som até a parede mais próxima. O padrão na parede parecia vibrar, e o sussurro se tornou mais claro, mais distinto. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era uma voz que parecia feita de ecos, de sussurros, de silêncios. Ela encostou o ouvido na parede, e a voz se tornou uma cacofonia de sons, de imagens, de sensações. Ela viu flashes de seu passado, de Léo, de seu sorriso, de sua queda. Ela sentiu o cheiro de terra molhada, de mofo, de algo antigo e pútrido. Ela sentiu o toque frio de algo invisível em sua pele. Ela recuou, ofegante, a mente girando. A entidade não estava apenas se manifestando, ela estava se infiltrando, se tornando parte de seu mundo, de sua própria mente. O apartamento, antes seu refúgio, havia se tornado seu campo de batalha, e ela estava perdendo. A voz na parede, a cacofonia de sons e sensações, deixou Ana em um estado de choque e terror. Ela se afastou da parede como se tivesse sido queimada, o coração batendo descompassadamente no peito. A lógica, sua fiel companheira, havia finalmente a abandonado. Não havia mais como negar. O que estava acontecendo não era fruto de sua mente cansada ou de sua imaginação. Era real. E estava se aproximando. Os reflexos, antes meros vislumbres fugazes, tornaram-se portais. O espelho do banheiro, o mais comum dos objetos, transformou-se em uma janela para um mundo distorcido. Ana se viu diante dele, o rosto pálido e os olhos arregalados, e o que ela viu não era apenas seu próprio reflexo. Era uma versão distorcida de seu apartamento, as paredes se contorcendo, os móveis derretendo, as cores escorrendo como tinta. E, no fundo, uma figura. Alta, esguia, com olhos que brilhavam com uma luz doentia. A mesma figura que ela havia vislumbrado na janela da cozinha. Ela tentou desviar o olhar, mas seus olhos estavam presos ao reflexo. A figura no espelho estendeu uma mão, seus dedos longos e finos, e tocou a superfície do vidro. Ana sentiu um frio gélido em sua própria mão, como se o toque tivesse atravessado a barreira entre os mundos. Ela recuou, tropeçando, e o espelho pareceu ondular, as distorções se intensificando por um instante antes de retornar ao seu reflexo normal. Mas a imagem da figura, seus olhos brilhantes, ficou gravada em sua mente. Ela começou a evitar espelhos, superfícies polidas, qualquer coisa que pudesse refletir sua imagem. Cobriu o espelho do banheiro com um lençol, virou a tela do computador para a parede quando não estava usando. Mas a entidade, o distorcedor, não precisava de reflexos para se manifestar. Ela estava em todo lugar. Os padrões nas paredes se tornaram mais vívidos, as cores vibrantes pulsavam em seu campo de visão, e os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. O livro Ecos do Vazio tornou-se sua única fonte de conforto e terror. Ela o lia e relia, buscando respostas, procurando por uma forma de entender o que estava acontecendo. As descrições do distorcedor, antes meras lendas, agora eram um manual de sobrevivência. Ela aprendeu sobre sua natureza, sua capacidade de manipular a percepção, de se alimentar do medo e da confusão. E, o mais perturbador, sua conexão com o trauma e a perda. Uma noite, enquanto lia sobre os métodos do distorcedor, ela notou uma ilustração que nunca havia percebido antes. Era um desenho de uma figura humana, com o rosto distorcido pelo terror, sendo puxada para dentro de um espelho. E, no canto inferior da página, um pequeno detalhe, um colar. O mesmo colar que Léo usava no dia em que desapareceu. O colar que ela havia guardado em uma caixa de lembranças, nunca mais tocado. Ana sentiu um arrepio na espinha. O acidente de Léo. A queda inexplicável. Não havia sido um acidente. Havia sido o distorcedor. Ele havia puxado Léo para dentro de seu mundo distorcido, e agora estava vindo atrás dela. O trauma do passado não era apenas uma memória dolorosa, era uma porta, uma abertura que a entidade havia explorado. E ela, em sua busca por respostas, havia inadvertidamente aberto essa porta ainda mais.
O apartamento, antes um refúgio, tornou-se uma armadilha. Cada sombra, cada reflexo, cada sussurro era uma lembrança da presença do distorcedor. Ela estava presa em sua própria casa, sua mente se tornando um campo de batalha onde a realidade e o delírio se misturavam. E a cada momento que passava, ela sentia a entidade se aproximando, sua influência se aprofundando, preparando-a para o abraço final de sua realidade distorcida. A revelação do colar de Léo na ilustração do livro foi um choque elétrico, uma epifania aterrorizante que conectou os pontos de seu passado e presente. O acidente de seu irmão, antes um buraco negro de dor e mistério, agora se revelava como a primeira manifestação do distorcedor em sua vida. A entidade não estava apenas vindo atrás dela, ela sempre esteve lá, espreitando nas sombras de seu trauma, esperando o momento certo para se manifestar plenamente. Ana releu as passagens do livro que falavam sobre a conexão do distorcedor com a perda e o desespero. A entidade se alimentava da fragilidade humana, da mente em luto, da alma em pedaços. Ela se infiltrava nas fendas da realidade, distorcendo a percepção, transformando a dor em um portal. Léo não havia caído, ele havia sido consumido, sua realidade desfeita e absorvida pela entidade. E agora, Ana era a próxima na linha. As memórias de Léo, antes um consolo agridoce, tornaram-se uma fonte de terror. Ela se lembrava de pequenos detalhes, de momentos que agora pareciam tingidos com a presença do distorcedor. O brilho estranho nos olhos de Léo nos dias que antecederam sua morte, os sussurros que ele dizia ouvir, os desenhos estranhos que ele fazia, cheios de padrões e símbolos que agora ela reconhecia do livro. Ele havia sido o primeiro a ser tocado, o primeiro a ser marcado. Ana tentou encontrar alguma forma de combater a entidade. O livro, por mais aterrorizante que fosse, também continha pistas. Havia menções a rituais antigos, a símbolos de proteção, a formas de banir o distorcedor. Mas as informações eram fragmentadas, obscuras e muitas vezes contraditórias. Ela passava horas em frente ao computador, pesquisando em fóruns online sobre ocultismo e folclore, em bibliotecas digitais de textos esotéricos. Mas a cada nova descoberta, a entidade parecia reagir, intensificando suas manifestações. As distorções em seu apartamento se tornaram mais agressivas. Os objetos não apenas mudavam de lugar, eles se contorciam, se retorciam, assumindo formas grotescas por um instante antes de voltar ao normal. As paredes pulsavam com uma luz interna, e os padrões se tornavam rostos, olhos, bocas que pareciam sussurrar seu nome. O ar ficava pesado, denso, com um cheiro de mofo e decomposição que parecia vir de dentro de sua própria pele. Ela começou a sentir a presença física do distorcedor. Um toque frio em seu ombro, um sopro gélido em sua nuca, a sensação de algo invisível se movendo ao seu redor. Ela se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. O apartamento, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. O espelho do banheiro, coberto pelo lençol, parecia emitir uma luz fraca, um brilho verde-azulado que vazava pelas frestas do tecido. Ana sabia que o distorcedor estava lá, esperando, observando. Ela podia sentir sua presença, sua fome. A entidade não queria apenas sua sanidade, ela queria sua essência, sua alma, para se tornar mais forte, para se manifestar plenamente em sua realidade. Em um momento de desespero, Ana pegou o colar de Léo. Era um pequeno pingente de prata, com um símbolo gravado. O mesmo símbolo que ela havia visto no livro, um dos que o distorcedor usava para marcar suas vítimas. Ela o segurou na mão, sentindo um calor estranho emanar dele. Era uma conexão, um elo com Léo, mas também com a entidade. Era a prova de que o passado não estava morto, que ele estava vivo, se contorcendo e se manifestando em seu presente. E ela sabia que a batalha final estava se aproximando, uma batalha não por sua vida, mas por sua própria realidade. O colar de Léo em sua mão era um peso, uma âncora que aprendia a verdade aterrorizante. A entidade não era uma força abstrata. Ela havia tocado sua vida de forma íntima, roubando seu irmão, e agora estava vindo para ela. A aceitação deu lugar a uma fúria fria, uma determinação de lutar, mesmo que a batalha parecesse perdida. Ana não seria mais uma vítima passiva. Ela removeu o lençol do espelho do banheiro. O que ela viu a fez cambalear. O reflexo não era mais o seu apartamento. Era um corredor escuro e sinuoso,
as paredes pulsando com a mesma luz verde-azulada que vazava do espelho. No final do corredor, uma figura esguia e alta esperava, seus olhos brilhando com uma intensidade doentia. Era o Distorcedor, em sua forma mais completa e aterrorizante. Ana sentiu um puxão, uma força invisível que tentava arrastá-la para dentro do espelho. Ela resistiu, agarrando-se à pia, seus nós dos dedos brancos. A voz do Distorcedor ecoou em sua mente, não em sussurros, mas em um grito estridente que parecia rasgar sua sanidade. Era uma voz feita de 1000 vozes, de lamentos e risadas, de promessas e ameaças. Venha, junte-se a nós, torne-se parte do vazio. Ela fechou os olhos, tentando bloquear a visão e o som, mas a entidade estava dentro dela, em sua mente, em seu sangue. Ela sentiu seu corpo se contorcer, seus ossos se retorcerem, sua pele se esticar. Era uma dor excruciante, como se sua própria forma estivesse sendo reescrita, moldada à vontade do Distorcedor. Ana abriu os olhos e viu seu reflexo no espelho. Mas não era mais o seu rosto. Era uma massa disforme de carne e osso, os olhos vazios, a boca aberta em um grito silencioso. A figura no espelho estendeu a mão novamente, e desta vez, Ana não resistiu. Ela sentiu seu corpo ser puxado para dentro do vidro, a sensação de ser esticada, distorcida, desfeita. O mundo ao seu redor se dissolveu em um turbilhão de cores e sons, e então, o vazio. Ela se viu em um lugar que não era lugar. Um espaço feito de sombras e ecos, onde a lógica não existia e a realidade era um conceito maleável. Ela não tinha corpo, não tinha forma. Era apenas uma consciência, flutuando em um mar de outras consciências, todas elas fragmentadas, todas elas absorvidas pelo Distorcedor. Ela podia sentir a presença de Léo, uma centelha de luz em meio à escuridão, mas ele estava distante, inatingível. O Distorcedor estava lá, em toda parte, sua presença esmagadora, sua mente se estendendo por todo o vazio. Ele se alimentava de suas memórias, de seus medos, de sua dor. Ana tentou lutar, tentou se agarrar às suas lembranças, à sua identidade, mas era inútil. Cada pensamento, cada emoção, era absorvido, transformado em energia para a entidade. Ela viu vislumbres de outras vítimas, outras mentes que haviam sido consumidas pelo Distorcedor. Pessoas que haviam se perdido na cidade, que haviam desaparecido sem deixar rastros. Todos eles estavam ali, parte da consciência coletiva da entidade, suas vozes se unindo ao coro do Distorcedor. Ana era apenas mais uma adição, mais um eco no espelho. O tempo não existia naquele lugar. Horas, dias, semanas, tudo se misturava em um fluxo contínuo de sensações e pensamentos. Ana sentia sua própria mente se desintegrando, suas memórias se tornando fragmentos, sua identidade se dissolvendo. Ela estava se tornando parte do Distorcedor, uma peça em seu vasto e terrível quebra-cabeça. O medo, antes tão presente, começou a se esvair, substituído por uma estranha sensação de paz, de rendição. Não havia mais luta, apenas aceitação. O eco no espelho havia finalmente a absorvido.